Amados irmãos e amigos, mais uma vez estamos passando por aqui para trazer mais uma parte da Palavra de Deus e temos uma certeza que Deus vai continuar nos abençoando, porque as bênçãos espirituais Ele já nos deu, todas as bênçãos espirituais estão disponíveis para aquele que crer na sua palavra. E hoje eu passo aqui para trazer um breve comentário nesta manhã, que quando Jesus passou nessa terra, Ele ensinou as pessoas, muitas vezes por parábolas e por figura de linguagem. Era o meio mais usado no povo de Israel para explicar ou ensinar alguém. E Jesus, ele usou muitas parábolas. Ele usou a parábola do joio e do trigo, usou das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, e assim por diante. Jesus usou muitas parábolas, mas uma parábola que ele usou, que chama bastante atenção para os nossos dias, é que ele pegou a figura de duas pessoas cegas. Ele pega dois cegos e diz: como pode um cego guiar outro cego? Como pode? É uma pergunta, porque nos dias que Jesus passou nessa terra, o cego tinha uma dificuldade muito grande, porque se nós pararmos para pensar, aquele tempo não tinha água encanada, não tinha eletricidade, então o povo, para conseguir água para bebê-los, tinha que abrir poços e buracos, então a cidade você tinha que caminhar se cuidando. Quando você saía para fora da cidade, mais ainda. Então Jesus, como ele caminhava por lá e via as dificuldades para que uma pessoa com deficiente visual, um cego, pudesse andar para um lado para o outro, ele não poderia ser um outro cego para guiá-lo. Imagina você, hoje, um cego pegar na mão do outro e sair encaminhando por aí. Nos dias nossos, há muita conquista para o deficiente visual, para o cego. Hoje, nós vimos os ônibus, eles param e descem uma plataforma, o cego entra por ali para não ter que passar pelos degraus. Hoje nós vimos as cidades mais elevadas, já tem nas suas calçadas trilho com a marcação para que o cego possa caminhar e senti-lo através do tato, e ali caminhar e andar quase uma vida tranquila. Mas quando você para vê-lo, mesmo assim ele tem uma sensibilidade do barulho, das coisas onde ele toca. O cego, o deficiente visual conquistou muitas coisas nesta vida. E hoje ele leva uma vida quase normal. Mas eu já tive o prazer de ver um cego caminhando na rua e ficar admirando-lo. Ele por aquele trilhozinho com a sua bengalinha. Mas quando ele chegava no final da quadra, ele ficava escutando o barulho dos carros, então ele não atravessava. Ele esperava que alguém viesse lhe dar a mão e o atravessá-lo até o outro lado, e de lá ele seguia o seu caminho. E assim ele ia tocando a sua vida. Hoje os mais condições financeiras já pagam alguém para andar com o seu filho que tem essa deficiência,
aqueles mais pobres andam já com a estrutura que a cidade lhe dá, e assim eles vão tocando a vida. Mas no tempo de Jesus, quando Jesus faz essa parábola, ele pega a figura de dois cegos e diz: pode um cego guiar outro cego? Amados, nós sabemos que Jesus veio a este mundo. Esse mundo estava numa escuridão terrível, estava numa treva terrível. Eles andavam tateando como se fosse cego. O povo judeu, o povo de Israel, eles estavam tão cego espiritual que eles não conheceram quando Jesus veio a essa terra. Eles estavam tão cego espiritual, Jesus disse que eles eram tão cegos, que eles queriam tirar um cisco do olho do seu irmão, enquanto estava com a trave atravessada no seu. E Jesus disse: fariseu hipócrita, tira a trave do teu olho para que você possa ver o cisco no olho do teu irmão. Você vê que Jesus está falando com os fariseus, que quando os discípulos de Jesus estavam com fome e foram debulhar para comer com as mãos, os fariseus chegaram e disseram: mas os teus discípulos estão comendo no dia de sábado? Você olha que Jesus estava falando com os fariseus, cegos, hipócritas. Estava falando com aqueles fariseus que quando pegaram uma mulher no ato de adultério e levaram até a presença de Jesus para condená-la, porque era mais fácil eles ver um cisco no olho de alguém do que ver a trave que estava no seu. Mas quando Jesus baixou sobre as pedras e começou a escrever e desvendou a trave que estava sobre os seus olhos, se retiraram tudo. E Jesus pergunta para aquela mulher: onde estão os acusadores, os que estão com a sua visão fechada, cegos? E ela diz: não ficou nenhum, Senhor. Então vai, mulher, e não peques mais. Por que Jesus disse para aquela mulher ir não pecar mais? Porque se ela continuasse aquela vida, ela não ia herdar o céu? Não, Jesus não falou isso. Jesus disse: vai, não peque mais, porque esses cegos vão te condenar. Esses cegos vão te levar à morte. Quando Jesus pegou a figura dos dois cegos, Jesus queria dar uma lição àqueles fariseus, aqueles hipócritas, que num sábado não faziam nada, não levantavam a mão para socorrer ninguém, mas com seus olhos acusadores, com os seus lábios, eles julgavam as pessoas, davam ordem para colocar fardos terríveis, julgos. Botavam sobre aquele povo o fardo da lei. Mas Jesus disse: um cego guiando outro cego, ambos cairão no mesmo buraco, ou na cova, ou no barranco, como você queira entender. Mas quando um cego é guiado por alguém que enxerga, esse alguém vai levar ele por os caminhos bons, aonde não há buraco, jamais levará ele num barranco, jamais deixará ele cair numa cova, mas vai conduzi-lo pelo melhor caminho, pela melhor direção, para que esse deficiente visual, esse cego, não venha ter danos sobre sua vida física. Mas o que Jesus queria dizer com esses dois cegos
é trazer a cegueira espiritual que Israel estava vivendo. Que para adorar a Deus eles tinham que fazer sacrifícios, ablações. Sacrifício tal que muitos que não podiam fazer ficavam se lamentando e chorando, porque não tinham como chegar na presença de Deus. E aqueles que tinham para comprar os seus animais se glorificavam, se exaltavam, batiam nos seus peitos, gritavam que era dizimista, faziam orações altas em praças. Esses são os cegos que não entenderam o que Jesus veio fazer nessa terra. Jesus veio abrir a visão da humanidade. Jesus, ao cumprir a lei, ele estava tirando a venda. Jesus, ao cumprir a lei, ele estava abrindo a visão daquele cego espiritual que estava sob o domínio da lei de Moisés. Por isso que Paulo disse: o Deus desse século cegou os vossos entendimentos. Paulo estava falando daquele século. Moisés, com as leis, cegava o entendimento do povo. O povo não poderia ver a Deus. Andava como ovelha desgarrada, sem rumo nenhum, como um cego. Aquele povo de Israel andava disperso. Por isso que Jesus disse: eu quis abrigar vocês como a galinha ajunta os pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês estão perturbados de um lado para outro. Vocês querem vingança, vocês querem cobrança, vocês querem sacrifício. Mas Jesus disse: eu vim trazer a luz ao mundo. Eu vim dar vista ao cego. O maior cego não é o deficiente visual. O maior cego nessa terra é aquele que tem as suas vistas carnais, mas não tem as vistas espirituais para ver o que Jesus fez na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus abriu a visão da humanidade. Mas o que aconteceu então que o povo hoje anda atrás de sacrifício, de oferendas, de ofertas, de ablações e de festas, e guardando o sábado tudo novamente? É que a Bíblia diz que quando é lida as leis de Moisés, é colocado um véu sobre eles. E com esse véu, a sua visão fica embotada. Eles não conseguem enxergar o real que Jesus fez na cruz. Eles enxergam meio atrapalhado. Eles enxergam meio embotado. Então eles ficam um pouco com a lei de Moisés e um pouco com o que Cristo fez. Misturaram o evangelho com a lei, mesclaram o evangelho com a lei e se tornaram cegos guiadores de cegos. Hoje, quando vem e te aplico a lei sobre você, hoje, quando vem e querem fazer você cumprir dízimo, que era da lei de Malaquias, capítulo 3, verso 8, 9 e 10, e lhe apresentam, dizendo que se você não der, um devorador vai entrar na tua casa e vai devorar tudo que você tem. Eu venho aqui para te falar, para te não ficar com medo desses cegos condutores de cego. O devorador é um gafanhoto. Você tem medo de gafanhoto? É isso que te amedronta? Você tem medo do inferno?
qual Jesus disse que era um lixão que tinha em Jerusalém, aonde era depositado todas as imundícias, os mortos, os bichos, o lixão da cidade era depositado e colocado em enxofre e colocado fogo onde queimava dia e noite, aonde os germes brotavam. É desse lixão que você tem medo? Esse lixão não existe mais. Hoje virou uma parte turística de Jerusalém. Você tem medo de um diabo, de um demônio que é um gafanhoto? Um bichinho que você pode pisá-lo com os pés? Você tem medo de um diabo que foi destruído na cruz por Cristo e que já não existe mais? Mas o povo volta lá atrás, há 2000 anos atrás, e busca todas as leis que Jesus já aboliu, que já envelheceu, que já caducou. Busca uma aliança que Deus tinha com o povo de Israel e vem e aplica em você, em pleno século que você vive, 2023. E você vive uma vida tateando como um cego. Não tem certeza da tua salvação. Vive na igreja, mas vive triste. Vive correndo de um lado para outro dentro dos templos e as pessoas lhe aplicando véu. As pessoas trazendo leis que embotam as tuas vistas e você não pode ver o que Cristo fez por você. Mas eu venho aqui nesta manhã te dizer: quem vai te guiar de agora para frente não é mais um cego. Não é mais as leis de Moisés e nem Moisés. Moisés foi levantado para guiar o povo de Israel. Moisés foi levantado com as leis para guiar aquele povo no deserto de Israel. Mas Cristo, ele veio e na cruz, quando ele disse está consumado, ele abriu um caminho, abriu as tuas vistas para você ver que você não é mais cego. A luz veio a este mundo. Você não está mais em treva. Você só não quer ver. Você só não consegue ver direito porque você está com a venda. Cada vez que lerem as leis de Moisés para você, estarão cobrindo o teu rosto com véu. Cada vez que lerem as leis de Moisés para você, você estará voltando a 2000 anos atrás e sendo julgado pelos fariseus. Hoje não tem mais fariseu, hoje não tem mais lei de Moisés, mas os homens buscam e assumem o lugar de Moisés com cajado. E te cegueiam, te colocam na escuridão, no medo, no tormento, e você anda que nem uma ovelha, para cima e para baixo, sendo arrebanhada para um lado e para outro, trocando de pastor cada dia, cada mês, cada ano, e nunca consegue encontrar o verdadeiro pastor, porque o verdadeiro pastor é só um, é Jesus Cristo, o crucificado. Ele é o condutor das nossas vidas.
Deixa Ele te guiar. Ele está em você. Ele é a tua cabeça. Ele jamais deixará você cair na cova. Jamais deixará você cair no poço. Jamais deixará você cair no barranco. Ele é teu condutor. Não há outro. Os outros que existem te levarão para o abismo, para o desespero, para a depressão, para a angústia, para a falência, para a pobreza, porque o cego, guiando outro cego, o dano será muito grande. Tu andará e não saberá aonde chegará, por onde está caminhando. É assim anda muitos hoje que se dizem cristãos. Não tem certeza da salvação, não tem certeza de Deus, do caminho, da paz. Mas eu venho aqui te falar nesta manhã. A partir de hoje, joga tudo para cima. Tira esse véu do teu rosto. Tira esse véu do teu rosto, dos teus olhos. E os teus olhos se abrirão. Você vai ver o que Cristo fez. E o que Cristo fez iluminou a tua vida, você só não sabe. Então, a partir de hoje, ande com Cristo. Deixa Ele guiar. Ele está em você. Não deixa as pessoas exterior que estão ao teu redor te guiar. Não. Cristo é o teu guia. É Ele que abriu o caminho. É Ele que disse que era a verdade. É Ele que falou que era a vida. Assim é. Assim será. Para todos sempre. Tira a venda dos teus olhos e você verá e será feliz nesta terra. E viverá para ver o que eu estou te dizendo. Cristo será o teu guia. Amém.